Bom, turma, então vamos lá. Começando aqui nossa super aula, um ponto extremamente importante é você entender o que a gente vai falar. A gente vai falar sobre processo, a gente vai falar sobre rotina, né? O processo, a rotina, ele exige um planejamento. Esse processo e rotina, né, ele tá presente nas pessoas que têm a melhor performance. Por exemplo, quando você pega lá o Cristiano Ronaldo, né, que é um dos melhores jogadores de futebol do mundo, né, ou o Messi, né, que se mantém também como um dos melhores jogadores de futebol do mundo. Ou quando você pega um lutador que tá na melhor posição, um jogador de basquete, você pega um quarterback da NFL, você pega um nadador, né, quando você pega um esportista no geral de alta performance, um empresário no geral de alta performance, o que todos eles têm em comum? Processo, rotina. Com um trader não é diferente, né? Então eu tenho uma rotina e eu sigo essa rotina há mais de 20 anos, por isso que eu consigo ter os resultados consistentes que eu tenho. Então não adianta você achar que porque você aprendeu uma estratégia, o negócio já vai sair funcionando. Estratégia é parte do processo, é parte da rotina. Pensa lá, por exemplo, num jogador de basquete, o cara que consegue fazer cesta de 3 pontos paradinho, bonitinho no treino. No jogo ele consegue fazer? Não. O cara que consegue PTK a bola bem, fazer zerinho, fazer as gracinhas e tal, ele joga igual o Ronaldinho Gaúcho? Joga igual o Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar? Não. Então você saber algumas estratégias, saber alguns efeitos que são partes do processo, fazem com que você não consiga ter o resultado completo. Então aqui, o primeiro questão lógica, você vai falar assim, mas cara, isso não pode ser tão lógico assim. É que eu falo, tá nos simples detalhes. Uma das coisas que eu quero que você coloque na sua cabeça agora e repita comigo: o simples sempre vence. Essa é uma das frases que eu mais utilizo dentro da minha empresa e que eu mais utilizo com todos os traders que eu treinei até hoje. Todos que conseguem destravar que o negócio é óbvio, que o negócio é simples, ele consegue entender que processo e rotina é mais importante do que estratégia. Então, o que tem em comum das pessoas que têm resultado, das pessoas que não têm resultado, do trader que tem resultado, do trader que não tem resultado? Processo e rotina. Esse processo, ele é como se fosse um mantra, tá? Então você começa com um planejamento, ou seja, quando você chega na sua empresa, né, que você tem uma função lá dentro da sua empresa, você sabe todo dia que você vai fazer das 8 da manhã até a hora que você vai sair do trabalho, certo? Quando você tá na escola, né, você sabe o que você vai assistir de aula e o que você vai sair. Isso se chama planejamento, né? Isso se chama processo, isso se chama método, né? Então você precisa ter isso em trading para dar certo. Então, dentro do planejamento, a gente começa com uma análise gráfica do diário, que a gente vai entender mais à frente. Mas isso daqui é um mapa que você precisa entender. O que a gente vai analisar aqui? O range. Depois, aqui a gente vai ter uma análise gráfica do intraday. O que a gente vai ter aqui? Um aperfeiçoamento dos pontos. Depois, o que a gente vai ter aqui? Uma marcação e uma classificação desses pontos. Aqui em outra cor. Uma marcação e uma classificação desses pontos. Depois, qual que é o próximo passo que você marcou, classificou, etc? Você vai escolher as estratégias. Depois que você escolheu as estratégias, você vai escolher os lotes. E aqui, na escolha das estratégias, você vai colocar o seu stop gain e o seu stop loss de cada estratégia, né, que você escolheu para cada um daqueles pontos. E por último, não menos importante, vem algo que eu falo que é extremamente importante, que é a execução. Executar aquilo que você planejou. Então, o processo, a rotina, que é o planejamento, ele é algo simples, que a gente vai destrinchar aqui para você rapidamente o que é cada um desses pontos aí. Mas, um ponto aqui que é muito, muito importante é que quando você separa cada uma das etapas, você vai entender o quê? Que a primeira etapa é o fundamento. O que é o fundamento? Por que você vai comprar ou por que você vai vender aquele determinado ativo? Você precisa ter uma razão, né? O que está te motivando a negociar? Se você não consegue essa resposta, você não deveria negociar aquele determinado ativo. O segundo ponto aqui é o gerenciamento de risco. E o terceiro ponto aqui, que parece meio óbvio, você executar todo o processo. Aí você vai falar assim, quem? Acredite, 99% dos traders que perdem dinheiro no mercado financeiro fazem tudo isso aqui e não fazem isso aqui. Parece uma puta perda de tempo, mas ele finge que ele faz isso daqui e finge que faz isso daqui. E aí dá errado. Às vezes ele até faz tudo isso aqui certinho, mas aí chega na hora H, né? Pô, o mercado pulou, a internet caiu, papai sempre vai ter uma desculpa por não ter feito com maestria, com precisão, com vontade, tudo aquilo que estava funcionando. Então, o mais importante que eu queria mostrar aqui para vocês é esse mapa, porque dentro desse mapa a gente vai entender o contexto do todo para se desenvolver dentro do mercado financeiro, tá legal? Então, o mais importante é processo, rotina, tá legal? Bom, vamos aí a alguma parte prática que eu preciso mostrar aqui para vocês, para que você entenda sobre o mercado financeiro de maneira geral. Dentro do que eu vou te mostrar agora, você precisa entender que existe dois tipos de candles quando você for analisar um gráfico: o positivo e o negativo. Qual que é a diferença entre eles? É a cor. Um candle negativo significa que o fechamento dele sempre vai ser inferior ao preço de abertura. Então, se ele abriu a 10 e fechou a 9, esse candle é um candle negativo. A máxima sempre vai estar aqui em cima e a mínima sempre vai estar aqui embaixo. No candle positivo,
você vai ter o fechamento sempre superior ao preço de abertura. Então, se ele abriu a 9 e fechou a 10, o candle vai ser positivo. Aqui sempre vai ser a máxima e aqui sempre vai ser a mínima. Então, você precisa entender que dentro do que eu vou te mostrar agora, existe só esses dois candles, o positivo e o negativo. Tem o neutro também, que é esse neutro aqui, que é quando você tem a abertura e o fechamento no mesmo patamar. Ah, Kim, que legal que você tá falando nisso, porque eu quero saber se quando faz esse tipo de candle com cruzinha... Pessoal, esquece isso. O que eu vou te mostrar é algo mais importante que isso. É entender o contexto de mercado. Bom, agora que você já aprendeu um pouco disso, vamos para um segundo tópico aqui extremamente importante. Quando a gente fala em análise gráfica do diário, dentro do contexto geral, você vai ver que todos os ativos que a gente analisa, ele tem mais ou menos esse comportamento aí. Ele sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. É assim de maneira geral e fica dentro de uma faixa. Se a gente fosse colocar uma faixa de preço de 0 a 10, pensa o seguinte, nessa faixa inferior aqui, o que você vai ter? Mais gente querendo o quê? Comprar. Por que o cara quer comprar quando o preço tá aqui nessa faixa que você identificou? Porque tá barato. Quando ele tiver nessa faixa superior aqui, vai ter mais gente querendo fazer o quê? Vender. Dentro do mercado financeiro, olha que lição importante, hein? Você pode comprar e depois vender, e você pode vender e depois comprar. Porque a ordem dos fatores não altera o resultado, beleza? Isso confunde a cabeça de muita gente. Então, dentro do mercado financeiro, você pode ganhar quando você compra barato e vende caro, ou ganhar quando você vende caro e compra barato. Então, tá vendo a quantidade de oportunidade? Comprou barato, vendeu caro, foi uma oportunidade. Vendeu caro, comprou barato, outra oportunidade. E assim por diante. E você vai ver que no gráfico que eu vou mostrar aqui para vocês surgem muitas oportunidades. E um ponto importante que eu quero falar aqui para vocês, que vocês nunca vão achar em lugar nenhum. Pensa comigo o seguinte, o mercado financeiro, ele é força compradora versus a força vendedora, certo? Só que, num determinado momento, essas duas forças elas se unem. Como assim, Kim? Que loucura é? Pensa comigo, você não pode comprar para depois vender? Ou vender para depois comprar? Pode. Quando o preço tá aqui embaixo, quem que você vai ter atuando, comprando? O cara que tá vendido. Por que o cara que tá vendido vai estar comprando? Pô, ele vendeu o negócio a 10, tá quase zero. Por que ele não vai zerar aquela posição e botar o lucro no bolso? Ele vai zerar aquela posição. Ele vai começar a comprar nessa região aqui que o preço tá ficando barato, não vai? Então o vendido é um cara que vai começar a comprar. Outro cara que vai comprar é o cara que tá falando, pô, caiu bastante, tá barato e vai passar a ter valorização. Então você vai ter o comprador. Então dentro dessas regiões aqui inferiores e dentro dessas outras regiões aqui superiores, você vai ter esse encontro de forças. Porque aqui você vai ter quem vendendo? O comprado. E quem mais vai vender? O vendido. Ou seja, você vai ter duas forças atuando forte nessa região. Então é por isso que os preços se movimentam. Porque você tem a possibilidade de você ter os dois lados atuando simultâneo. E esse simultâneo é que faz com que os preços se estabilizem. Que é essa força. Quando uma força vendedora diminui, a força vendedora está diminuindo, a força compradora, só o cara que está comprando, não. É o cara que está vendido vai estar zerando. Porque ele vai querer vender de novo mais caro lá em cima. Ou ele vai querer comprar, ficar comprado e vai junto com mais compradores fazer o preço subir mais. Isso é mercado financeiro. Vamos ver isso na prática. Bom, então dá uma olhada nisso aqui para vocês verem que legal. Isso daqui é a nossa plataforma, o Profit Pro, que todos os nossos alunos da Universidade Atom têm acesso e todos os nossos traders também têm acesso a utilizar essa plataforma. E o que a gente consegue ver aqui é que o preço desse determinado ativo, ele tá oscilando entre esses dois pontos aqui, entre esses dois patamares aqui. Nesse ponto aqui inferior, vou até colocar em outra cor aqui, vermelhão, para você entender o seguinte. Então, olha só que bacana é. Nesse ponto aqui, embaixo, você consegue identificar que é uma compra. Por que você consegue identificar que é uma compra? Toda vez que o ativo cai aqui, sobe. Cai aqui, sobe. Cai aqui, subiu. E você consegue identificar que aqui é uma boa venda, Por quê? Toda vez que ele chega dentro desse patamar, ele cai, Cai, depois ele cai. Chega nesse ponto, sobe. Então, o que você consegue ver? Que o mercado, de maneira geral, se a gente passar aqui por múltiplos ativos, ele gera essa mesma oportunidade o tempo inteiro, Então, toda vez que você identificar esse ponto que está na parte inferior, a gente chama ele de suporte. E toda vez que a gente identificar esse ponto que está acima do preço, a gente chama de resistência. Então olha como ficou lógico. Suporte segura com que o preço caia mais. Por que ele segura que o preço caia mais? Vamos lá comigo. Quem lembra do que a gente viu agora há pouco? Porque no suporte você vai ter a força do comprador mais o vendido. Aqui que é um ponto de força. É isso que você precisa entender e identificar dentro. O resto é tudo balela. Aqui em cima, o que você tem atuando? O comprado
mais o vendido, que está buscando a oportunidade. Então por que é um ponto de força importante? Que vai fazer com que o preço caia? Que tem bastante gente vendendo. E aqui no meio do caminho, então, é o quê? Esse meio do caminho aqui, indefinido. Regiões que você deve evitar. Então, como você tem múltiplos ativos, são mais de 400 ações, mais de 20 índices para que você possa operar, você só tem que buscar as oportunidades que estão fáceis. Você não precisa inventar a roda. Eu vou buscar um negócio, ou quero operar dólar todo dia. Quero operar índice todo dia. Quero operar a ação da Petro todo dia. Meu, olha quanto dinheiro você vai estar jogando na mesa quando você passa a não ter um padrão operacional e ficar focado num único ativo, esperando com que aconteça esses ciclos. Isso aqui é muito rápido, né? Então, isso aqui é o que te traz oportunidade todos os dias, né? Então, você pode trocar, trazer aí para um outro ativo. Petrobras. Olha aí, Petrobras. Mesma coisa. Quando você pega e traz ela aqui, mesmos movimentos, né? O ativo cai, sobe, você identificou o padrão, vai fazer o trade. Quero olhar um outro ativo, sei lá, dólar, né? Dá para operar dólar futuro. Mesma coisa. Olha aí, não é um padrão? Uma coisa que se repete para múltiplos ativos que a gente está olhando. Então, relembrando aqui, processo, planejamento. Dentro do planejamento, começa com uma análise gráfica do diário, do intraday, para você entender qual é o contexto da região. Entendendo qual é o contexto da região, você com certeza vai entender o fundamento do porquê que você vai comprar e o porquê que você vai vender. Kim, mas isso é muito simples, é só isso que eu preciso fazer para ganhar dinheiro? Calma, você assiste a aula 2, a aula 3 e a aula 4. Mas, de maneira muito prática e fácil, você já tá vendo que o mercado financeiro não é aquele bichão de 7 cabeças. E não precisa ser. Sabe uma das coisas que é muito importante de uma frase dita pelo maior investidor do século, que é o Warren Buffett, que é o cara que é o segundo ou terceiro na lista da Forbes do mais rico do mundo? Uma das coisas que ele sempre diz: se eu não consigo entender, eu não consigo investir. Então, se isso é fácil de você entender, é simples, e o simples vence, igual eu fiz você falar, escrever, você vai entender que o mercado financeiro é muito mais simples. E foi por isso que ao longo da toda a minha carreira, que não é 1 ou 2 anos, ou 3 ou 5 anos, ao longo dos últimos 20 anos, eu continuo imprimindo e ganhando muito dinheiro todos os anos, fazendo a mesma coisa, uma análise que seja simples. Bom, e agora que eu imagino que a gente já passou aqui pela aula 1, que a gente mostrou para vocês a nossa rotina, nosso processo, nosso passo a passo, os gráficos, as oportunidades de você comprar barato e vender caro, Conta aí, o que você achou dessas oportunidades que você nem sonhava em olhar? Ou, se você já olhava essas oportunidades, você já fez alguma? Comenta aqui embaixo, que eu vou ler esses comentários aí depois, Bom, vendo tudo que você aprendeu aqui, uma das coisas que eu acho que é importante, você tem noção o quanto esse conhecimento pode ser poderoso? Comenta aqui embaixo, se você tem essa noção do quanto você acha que esse conhecimento é poderoso para transformar a sua vida financeira em ter um ganho além de dinheiro, que vai além de dinheiro, que é algo que é muito mais importante, que é ter o seu tempo, que é você ter o controle da sua vida de volta. Esse foi o conhecimento que eu usei para gerar os meus maiores resultados. Óbvio que a gente deu uma pincelada para que você pudesse aqui entender o contexto geral. Tem muitos detalhes que a gente esmiuça isso dentro do nosso treinamento mais completo, que é a Universidade de Atom. Mas aqui você já tem uma boa noção de um script do que você precisa fazer e como você deve seguir. Um ponto de curiosidade aqui que você deve ter ouvido falar por aí, e deve ter ouvido eu falar muito aqui sobre boleta, é o termo que a gente utiliza para chamar os nossos resultados, Então, toda vez que você faz uma boleta, você chama isso de resultado diário. Pode ser o seu maior, menor ou o resultado que você coloca. Então, põe aqui nos nossos comentários o quanto você acha que foi a maior boleta que eu já fiz ao longo desses quase 20 anos de mercado financeiro. O meu objetivo aqui não é ficar me gabando, ou até só um pouco arrogante. O meu objetivo aqui é simplesmente trazer para vocês a possibilidade, mostrar para vocês a possibilidade de tudo que o mercado pode oferecer. Então, coloca aqui nos comentários que eu quero saber quanto vocês acham que foi a minha maior boleta, que eu vou revelar para vocês aí no final. Mas o mais importante aqui que a gente tem é que você acredite no potencial que está na sua frente. E o pessoal aqui pediu para eu contar qual é a minha maior boleta. Até colocou aqui na minha apresentação para eu falar qual foi a minha maior boleta, depois de vocês terem comentado aqui. Como eu não achei tão justo, eu só vou comentar na aula 3. Na nossa aula 3 eu vou comentar qual foi a maior boleta que eu fiz. Beleza? Espero que você acerte,
Eu tenho certeza que só de você ter acesso a todo esse conhecimento que a gente trouxe aqui, que eu imagino que a sua cabeça deve estar explodindo. Igual ficou a minha cabeça explodindo na primeira vez que eu tive dentro de uma corretora, sentado ali, operando e olhando o que estava acontecendo. Eu imagino que a sua cabeça deve estar explodindo em função disso. Então, comenta aqui se a sua cabeça está explodindo com todo esse conhecimento, né? Acho que é muito importante essa interação. Mas só de você ter acesso a esse conteúdo aqui, galera, você já está à frente da maioria, e eu digo aqui maioria, 99% dos brasileiros. 99 eu tô exagerando. Eu não vou arredondar o número, eu vou colocar o número exato. 96%. Você tá à frente de 96% dos brasileiros. Quem que você sabe que é 96%? Porque só 4% dos brasileiros, 4%, investe de maneira direta ou indireta. Na Bolsa de Valores, diretamente, a gente só tem 2%. Então você escolhe, você tá entre os 98% ou 96%. Beleza? Mas não adianta nada você ficar olhando, né? Você vai precisar colocar aí a mão na massa. Se você não meter a mão na massa, não fizer acontecer com as aulas, com certeza nada disso vai funcionar e não vai adiantar nada você ter recebido essa oportunidade aqui. Então faça acontecer através de todo o conteúdo que está sendo disponibilizado para você. Outro ponto importante que eu quis colocar aqui é que imagina, a gente está falando em você ganhar R$3.960 por semana. Só que na bolsa negocia 34 bilhões. 100 bilhões de reais negocia em dólar. 100 bilhões em índice futuro. 100 bilhões em juros. É tanto bilhão aqui que, enfim, o negócio. Você acha que R$3.960 é possível por semana? É muito possível. E você vai entender como é possível. Mas para efeito comparativo, você vai fazer tudo isso e ter ganhos potenciais ilimitados. Aí quando você compara com a CLT, com o regime CLT, que é o sonho de todo mundo, eu tenho que ganhar. Você tem que trabalhar 8 horas por dia. Faz uma conta comigo. Bom, 8 horas por dia você precisa trabalhar. Então são 8 horas trabalhadas. Para você trabalhar essas 8 horas por dia, você vai se dedicar pelo menos 12 horas. Por quê? Você acorda, toma banho, toma café, arruma suas coisas, etc. Se desloca, vai pro trabalho. Chegou lá no trabalho, trabalhou as suas 8 horas. Sai do trabalho, se desloca, chega na sua casa, arruma as coisas, pipipi. E depois você dorme. Então você tem 12 horas trabalhando, 8 a 10 horas tentando dormir, né? E sobra o quê? De 2 a 4 horas por dia para você fazer as coisas que você gosta nos piores horários. Não são nos melhores horários, são nos piores horários. Porque ou é muito cedo, ou já é tarde da noite, tá todo mundo cansado e tal, você não tem muita coisa pra fazer com os outros. 40 horas por semana. Cara, olha o quanto você trabalha. 160 horas por mês. E você ganha R$1.412. Em média. Ah, não, eu ganho R$3.000. Uau! Faz a conta de tudo que você trabalhou. Quanto você se dedicou, ralou, etc. Então, o nome do jogo, quando a gente fala, é escalabilidade. É por isso que o mercado financeiro pode te trazer resultados acima da média, por conta da escalabilidade. Tá legal? Eu não conheço nada que possa te trazer mais escalabilidade, mais ganhos do que a Bolsa de Valores. Porque eu sou a prova disso. Os alunos, os depoimentos que você viu, os prints que você viu, são a prova de tudo isso que eu tô te falando. Esse aqui é o calendário de ganhos de um profissional do mercado financeiro. Profissional que eu falo, pode ser um trader, pode ser um agente autônomo, pode ser um analista, enfim, tem múltiplas funções. Ganhos diários entre R$300 a R$700, principalmente trader. Uma média de 3.960 por semana. Você ganha, em média, 15.840 por mês. Bem mais, não é mesmo? E a pergunta que eu tenho pra você é: qual renda você quer ter no final do mês? A renda em que você teve que se dedicar 160 horas, trabalhar pra alguém, doar o seu tempo pra alguém? Ou a renda onde você absorveu conhecimento, você absorveu algo que pudesse te dar escalabilidade e resultado para que você pudesse ter uma mudança de vida significativa? Tá animado com essa oportunidade de receber esses lucros diários? Anota aí no nosso calendário as próximas aulas. Na minha aula, onde você vai aprender gerenciamento de risco, que é o que eu comentei aqui. Já montei para você o mapinha de tudo que a gente vai utilizar. Ela vai na quarta-feira, dia 21, às 9 horas em ponto. Estará lá disponível para você já começar a assistir. A terceira aula, que é uma aula muito legal, onde você vai ver as estratégias práticas e válidas. Ela vai ao ar também na sexta-feira, dia 23, às 9 horas. Ou seja, 9 horas tá lá disponível para você. E a última aula, mega importante, que é pra gente encerrar o protocolo Pfeiffer com chave de ouro, vai ser liberada no dia 26, às 9 horas da manhã. Você tá preparado para ter acesso a tudo isso? Sei, a sua cabeça tá explodindo. Mas você tem aí alguns dias para que
você possa se recuperar. Essas aulas não vão ficar gravadas, então por isso você precisa assistir assim que elas forem liberadas, como eu venho falando aqui para você. Aproveite para assistir, para comentar, para mandar as suas dúvidas, que é muito importante. Eu vou responder a todas as dúvidas que estiverem aqui nos comentários. Beleza? Galera, um grande abraço aí para vocês. Fiquem com Deus e eu vejo vocês na próxima aula. Valeu!